Já no São Paulo, te atualizo se Paulo Pesolano em algum momento teve seu nome discutido internamente. Bora continuar trazendo um pouco mais de informações? Bora falar sobre a situação do Luan, né? Vocês perguntam... Domingão de surpresas no Tricolor. Júlio Casares recebeu 40 milhões de reais e já sabe o que fazer com essa bolada para fazer com que o elenco fique mais forte para a sequência do ano, visando as competições mais importantes que irão se iniciar logo mais. Fique neste vídeo até o final para saber mais sobre essa e as últimas novidades dos bastidores do Tricolor paulista. Só não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e aproveitar a oferta de lançamento do único e-book que conta a história completa do São Paulo e que adiamos a pedido de inúmeros torcedores como você que desejam saber absolutamente tudo sobre o time da fé. Clique no link abaixo da descrição ou no primeiro comentário afixado e faça parte você também da história São Paulina. Sem mais enrolação, vamos de notícias. Bom, esclarecido então. Vamos falar do São Paulo? Luiz Ubeldia trabalha no CT da Barra Funda enquanto São Paulo se planeja para o início do Brasileirão. O técnico argentino foi mantido pela diretoria para a sequência da temporada. O planejamento do clube não mudou, apesar da eliminação nas quartas de final do Paulistão. Ou seja, o entendimento é de que o mercado feito em janeiro é suficiente para a primeira metade do ano. A prioridade do Tricolor, que recebeu 40 milhões de reais da Federação Paulista de Futebol pela participação no Paulistão, é a de renovar contratos com jogadores do elenco. Então é muito provável que o clube não se reforce na janela de transferências extra da CBF que vai até 11 de abril. E aí, torcedor, você acha que o São Paulo faz certo em renovar com os jogadores do atual elenco em vez de investir em novas contratações? Comente aqui embaixo a sua opinião. E o nosso salve-salve de hoje vai para Fábio Araújo de Campo Grande, Luciano de Campinas e Roger de São Paulo. Se você quiser ganhar um salve-salve no próximo vídeo, deixe o seu nome nos comentários e a cidade de onde estar falando. Mas a Copa do Brasil é um título que São Paulo de fato queria. A Supercopa é uma abertura de temporada. Ninguém vai jogar a Supercopa para perder, mas é abertura de temporada. Então tem pressão. Tem muita gente perguntando, até cobrando a gente. Eu recebendo mensagens. Por que o Júlio Casares não é cobrado? Não, mas a gente cobra, a gente está no Júlio Casares, a gente fala que a dívida aumentou, a gente fala que não teve título, a gente fala que tem a questão salário atrasado, salário atrasado, que agora tá sendo quitado o direito de imagem, do direito das luvas. A gente está falando sobre isso, a gente só não é mal educado. Ninguém precisa ser mal educado. Não espere da gente aqui abrir uma câmera e ficar gritando, berrando, que não é o nosso estilo. É um absurdo! Não, Clube do ódio você não vai ver aqui. Jamais. É isso aí. Então, esse é o ponto. Mas tem cobrança e isso sempre vai chegar no Conselho. Vai chegar no Conselho e vai se refletir no Conselho Deliberativo. Hoje tem uma cobrança para ele perguntando sobre a questão do empresário grego em relação à negociação das divisões de base. Ele tem respondido que tem tido conversas e que a soberania é do São Paulo, mas tem uma série de contestações que aumentam sempre à medida que os resultados não vêm. A questão é que o São Paulo precisa de fato equacionar a situação econômica. O São Paulo não pode ter uma dívida que bata em não bateu, mas não pode ter uma dívida que bata em R$1 bilhão. O São Paulo tem que resolver essa questão. O São Paulo nunca foi um clube de uma dívida estratosférica. E dentro do São Paulo, existe assim de continuidade da gestão Júlio Casares. E o Júlio Casares tem a maioria dos grupos políticos a favor dele, né? E ainda não há uma decisão sobre quem vai ser a sucessão do Júlio Casares quando o Júlio Casares deixar a presidência. Fala-se muito do Belmonte. Belmonte ainda não tem convicção se ele vai ser candidato à presidência. Fato é que, assim, se bater R$1 bilhão a dívida do São Paulo, a gestão do Júlio Casares vai começar a entrar em xeque. Isso é fato, vai começar a ter muito questionamento. E o problema, ou não, hoje dentro do São Paulo, ou não eu digo para a gestão do Júlio Casares, mas isso é um problema para o clube, é que hoje o São Paulo, já há algum tempo, melhor dizendo, o São Paulo não tem oposição. A oposição do São Paulo é muito rasa, politicamente falando. Então isso é um problema para o São Paulo e o Casares acaba administrando os grupos políticos. Sabe que eu aprendi muito uma coisa com o Juvenal Juvente?
sobre a história política de São Paulo. São Paulo sempre teve um grande cardeal. A oposição de São Paulo sempre foi muito... Morna. Eu tentando achar um outro termo. Muito fleumática, muito calma. Porque o São Paulo sempre teve grandes cardeais. Desde Manuel Raimundo Paz de Barros, e depois Cícero Pompeu de Toledo, e depois Lauro Natel. Que o Lauro Natel é o pai político do Juvenal. O Lauro Natel foi o cara que Marcelo levou... Gouveia. Mas assim, até no início dos anos 80, o São Paulo teve a máquina com o Antônio Leme Nunes Galvão como presidente, e logo depois José Douglas da Lora, que não fez um grande mandato do ponto de vista do futebol, e aí o Casimiro Gaidar assumiu a presidência e foi o aglutinador no primeiro mandato. Conseguiu reagrupar todo mundo. E no primeiro mandato e no segundo mandato, o Antônio Leme Nunes Galvão, que tinha sido presidente da máquina, 80 e 81, achava que ia ser indicado pelo Aidar para sucessão. E o Aidar indicou o Juvenal. E o Juvenal ganhou a eleição do Antônio Leme Nunes Galvão por um voto. Um voto. Em 88. Em 88. 87. Para gerenciar 88, 89 e o início de 90. E aí o Galvão foi para a segunda eleição para ganhar do Juvenal. E encabeçou a chapa e ganhou a eleição do Juvenal. E tirou o Juvenal da presidência. E aí disse, eu não quero ser o presidente. O presidente vai ser o Mesquita Pimenta. E indicou o Mesquita Pimenta, que foi o presidente campeão do mundo. Mas a partir dali, o Antônio Leme Nunes Galvão foi a eminência parda, que era o Lauro Natel antes, por 12 anos. Até que ele morreu em 2001. Ele fez todos os presidentes. Quando o Galvão morreu em 2001, o Juvenal pegou aquilo e virou a grande eminência parda e fez o Marcelo Portugal Gouveia e depois a ele próprio presidente. O Casares era o cara que ia reaglutinar todo mundo. Só que ele pegou o São Paulo num momento político e econômico muito diferente. São Paulo, ele já pegou o São Paulo com problemas políticos que vinham de antes e já pegou o São Paulo com problemas econômicos que vinham de antes. A aglutinação política ele conseguiu fazer. A solução econômica, não. Então, aqui que está o grande problema, porque em casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. E aí entre os resultados em campo, né, a questão econômica vira um bolo. E também há uma discussão também sobre a participação dos sócios na votação para a presidência, né, sobre o quão democrático é o São Paulo para eleger um presidente. Também há uma discussão em torno disso. Falando sobre política, vamos falar sobre CBF, sobre o Ronaldo? Bora continuar trazendo um pouco mais de informações? Bora falar sobre a situação do Luan, né? Vocês perguntam bastante, né? Porque o São Paulo tem essa necessidade clara de buscar um primeiro volante no mercado, tentou aí rapidamente o Thiago Mendes, acabou não tendo êxito, ainda está em tratativas ali para quem sabe conseguir um pré-contrato com um atleta que tem vínculo somente até o meio do ano com o Al Rayyan. E aí fica essa questão, por que não da utilização do Luan? E a gente já trouxe para vocês na nossa apuração que é uma questão de diretoria, comissão técnica. Em nenhum momento, é óbvio que o Zubeldia sabe quem é o Luan, mas em nenhum momento esse nome chegou a poder ser avaliado pelo técnico Zubeldia. O Zubeldia, ele avaliou outros atletas como o Edson Mendes, chegou a ser avaliado, Orihuela chegou a ser avaliado, outros atletas, mas essa questão do Luan é mais um desgaste com o departamento de futebol do São Paulo, com a diretoria que entende que o atleta não deveria ter oportunidades neste momento. Mas o Luan tem recebido sondagens no mercado. Pude apurar aqui, além do Mirassol, que a gente já tinha repercutido aqui, o Red Bull Bragantino foi uma das equipes que chegaram a ter uma sondagem, a fazer uma procura, a entrar em contato para saber mais detalhes da situação do jogador. O Curitiba e o Atlético Paranaense também foram outras equipes que tentaram ali fazer um meio campo ali inicial, buscar informações, contrato, valores, condição, o que ele gostaria de projeto para o seu futuro em 2025, mas tudo tem se esbarrado na questão de valores. O Luan hoje ele tem um salário que podemos dizer que, e relembrar que em 2023 ele era um dos principais jogadores do clube, né?
O Rogério Ceni meio que escanteou ele para ele renovar esse contrato, mas ele, naquela ocasião, era um dos principais jogadores, estava valorizado dentro do clube, estava valorizado inclusive no mercado, então ele conseguiu, ele com o seu staff, valores condizentes no que se diz respeito a salário. E o Luan gostaria de permanecer com essa realidade financeira que ele tem hoje, o que tem dificultado a entrada de alguns outros clubes, porque hoje os grandes clubes ainda não olham para o Luan de uma maneira, eu preciso desse cara aqui. O Luan, ainda mesmo tendo um destaque no Vitória, ele não retornou a ponto de um nível nacional de chamar a atenção de equipes que têm um poderio financeiro um pouco maior. Então, as equipes que entraram em contato são equipes que têm o dinheirinho contado, que preferem fazer investimentos mais fortes de uma maneira mais moderada e por um ou outro jogador que vai resolver principalmente lá na frente. Então, o que tem pegado para o Luan ainda não ter acertado com outro clube é que quando esses clubes entram em contato para saber mais detalhes da sua situação, sabem dos valores e aí fica complicado, porque o São Paulo, desta vez, o São Paulo gostaria de se livrar da totalidade dos vencimentos do Luan. Então, vou dar um exemplo. O São Paulo, ao invés de, eu pago metade do salário, você assume o salário dele por completo. Se ele aceitar uma redução, você paga esse valor aí que ele vai receber a menos. Eu quero me livrar desses salários, até porque eu tenho toda essa questão de FDIC, que eu tenho que precisar reduzir folha e tudo. Então o São Paulo está tentando um novo clube para ele, que o São Paulo não precise bancar ali uma parte desses seus salários, o que aconteceu, por exemplo, com o Vitória. Inclusive, a questão salarial foi um dos motivos dele acabar não fechando com o Vitória definitivamente, mesmo tendo destaque por lá. Combinado? Deixa nos comentários se você gostaria de uma oportunidade para o Luan. Preciso falar agora sobre o São Paulo. Paulo Pesolano, ex-técnico do Cruzeiro e demitido no fim do ano passado no Valladolid, em algum momento esteve nos planos do tricolor. Você sabe que o Zubeldia prossegue, mas essa permanência do treinador argentino também passa pela escassez de nomes no mercado. A avaliação do presidente Júlio Casares, do Carlos Belmonte e do Rui Costa, os homens do futebol, é de que nem Tite nem Renato Gaúcho se enquadram dentro da realidade financeira do clube. Mandei a pergunta sobre o Paulo Pesolano para alguém muito próximo do Júlio Casares. E a resposta foi de que o treinador uruguaio, que chegou a ser campeão da Série B com o Cruzeiro, nem foi discutido internamente. Então é um nome descartado. Pesolano, que pretende continuar trabalhando no futebol europeu. Ele havia chegado ao Valladolid em abril de 2023 e ficou até dezembro do ano passado, quando foi dispensado depois de uma derrota por 5-0 para o Atlético de Madrid. Apesar da saída do Pesolano, o Valladolid segue não fazendo boa campanha, é seríssimo candidato ao rebaixamento. Mais do que isso, dá para dizer que o Valladolid já está rebaixado para a segunda divisão espanhola. Você lembra do trabalho do Pesolano? Gostaria da contratação do treinador? A avaliação no São Paulo, pelo que eu entendi, é de que se for para trocar o Zubeldia, é necessário trazer alguém com porte, alguém com tamanho, e a avaliação interna é de que o Pesolano talvez nem seja maior do que o atual comandante. Bora mudar de assunto e falar sobre a força-tarefa. Ainda falando de volantes, Bobadilla tá desvalorizando no mercado, né? O Bobadilla, nessa temporada, ele perdeu espaço. Perdeu espaço, inclusive, para o Marcos Antônio. Antes, na temporada passada, vocês vão lembrar, Bobadilla assumiu uma bucha ali, né, com as lesões de Alisson e Pablo Maia, teve que se tornar titular rapidamente. Na minha visão, tá, eu achei que ele foi um jogador correto, um jogador ok, nem foi um grande destaque, mas também não foi tão abaixo. Acho que foi ali na média, acho que foi ali, a temporada dele foi um nota 6 ali, tranquilo, que passa de ano. É óbvio que a gente tem um parâmetro de Alisson e Pablo Maia, mas acho que no contexto do Bobadilla, acho que ele fez um ano razoável. Porém, desde então, desde a volta até do Alisson, o Bobadilla foi perdendo cada vez mais espaço. Nessa temporada ele entrou em várias partidas, entrou relativamente mal, né? Não conseguiu ter partidas em que ele acabou entrando bem, tendo destaque, e aí foi perdendo espaço. Tanto é que a ponto do Zubeldia preferir em algumas oportunidades a utilização do Marcos Antônio do que do Bobadilla. E isso pode ser um problema no mercado. Por quê? Bobadilla, ele é titular da seleção paraguaia, ele é ainda jovem, ele tem mercado, tem diversas sondagens de todos os times que você possa imaginar no futebol europeu. Óbvio, né?
não dos grandes, mas ali ele tem algumas sondagens de equipes tradicionais, equipes até de nível razoável na Europa. Porém, até o momento, essas sondagens não chegaram com uma proposta oficial. Inclusive, no planejamento do São Paulo, no início do ano, era para ser uma venda do Bobadilla e não do William Gomes. Aí quando viu que o Bobadilla não ia ter proposta, teve que vender o William Gomes. E essa desvalorização pode impactar nos planos do São Paulo de vender um atleta no meio do ano. Eu tenho falado para vocês que o São Paulo trabalha com a venda de 4 atletas, que a gente pode dizer. Um é o Bobadilla, o outro seria o Ferrarese, mas aí fica a questão, agora o Ferrarese se tornou titular, né? Até então ele não era, então era um ativo que o São Paulo poderia valorizar e conseguir uma venda. E aí tem as situações de Henrique Carmo, que tá parado, né? Então vai ser aquele cenário perfeito de um jovem, a mesma coisa do William Gomes, é um jovem que não tá jogando, então a gente precisa vender. E o Igão, a diferença é que o Igão aceitou ir pro Sub-20, então pode ter aí o seu futuro modificado. E o Bobadilla desvalorizou no mercado, então essa falta de utilização pode fazer com que as propostas que não chegaram continuem sem chegar, e o São Paulo talvez vai ter que precisar vender um titular no meio do ano. O São Paulo vai precisar vender pelo menos uma grande venda ou 1 ou 2 atletas que se complementem para o São Paulo continuar ali batendo as suas metas orçamentárias, tudo bonitinho. O São Paulo ainda precisa vender e o Bobadilla é um dos ativos que o São Paulo gostaria de vender, mas tem essa desvalorização que pode causar ali alguns problemas. Deixa nos comentários o que você tem achado aí dessas atuações do Bobadilla. Pra gente fechar, bora falar sobre Matheus Alves, a renovação que a gente já trouxe, que tá emperrada, tá travada, mas tem reunião nos próximos dias entre Casares e Bertolucci para resolver outras pendências, e aí o departamento de futebol já vai se reunir também para aproveitar essa situação do Matheus Alves. A ideia seria uma valorização salarial, uma valorização considerável, ele vai ser equiparado ali às renovações de Lucas Ferreira, de Rian, de Henrique Carmo, de outros atletas ali, então o fator financeiro nem é mais tão importante assim, porque as partes já chegaram ali no acordo. Tempo de contrato também está muito bem alinhado, seria até 2028, assim como os outros atletas da base que renovaram. Multa rescisória também saltaria bastante, iria para algo de 100 milhões, quase 200 milhões ali, então já não é algo problemático. O que pega muito é essa falta de... Como a gente pode dizer? Uma falta de visão de que ele vai ter oportunidades a curto prazo, tá? O departamento de futebol do São Paulo tem tentado convencer, falando, ó, calma, não é assim, tem o Brasileirão aí, ainda tem muitas competições, é uma transição importante. Então o São Paulo tá tentando fazer com que o staff entenda que esse momento não é de pegar a camisa e começar a jogar como se vai lá e vai jogar. Não, é um momento de transição, mas que essas oportunidades que ele tanto quer vai acontecer. E o próprio jogador também, por isso que é uma questão mais de staff, de querer gerir carreira e tudo, porque o próprio jogador, e aí é uma informação que a gente consegue com pessoas próximas ao atleta, ele quer muito ficar, ele quer muito dar certo no São Paulo. E aí até brinquei, por exemplo, na live dos 3 zagueiros, só que o William Gomes também queria. O William Gomes também queria ficar e queria jogar muito com a camisa do São Paulo e depois ser vendido. Só que aí a gente sabe tudo o que aconteceu. Mas o Matheus Alves, ele tem interesse na renovação. O Matheus Alves não é um problema, ele quer ficar, ele tá feliz no clube, ele acredita que terá oportunidades. O Oscar tem colado nele, então tem sido essa espécie de tutor ali. Ele e o Lucas Moura têm ajudado muito nessa transição dos mais jovens. O Arboleda também tem sido, quem diria, né? O Arboleda tem sido aí um exemplo para esses garotos também. O Arboleda tá sendo, até conversei com uma pessoa importante sobre isso, o Arboleda tá sendo aquele faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Tá mais ou menos assim nessa questão com os garotos, mas tem sido importante também para dar toda essa tranquilidade. Então o Matheus Alves quer jogar, quer ficar, então a tendência dessa reunião que vai acontecer nos próximos dias de apararem todas as arestas e aí finalmente ele ter esse contrato renovado é o último que falta, né? É o último que falta para o São Paulo ter toda essa geração vitoriosa com contrato renovado, todo mundo bonitinho, seguindo no tricolor paulista. Nitidamente não tinha um apreço muito grande pelo Moreira, que hoje está no Porto B. O São Paulo acabou indo atrás do Cedric, que hoje está jogando. O Igor Vinícius não viu numa fase boa, mas o pessoal falou, pô, mas temos o Mike. O que você enxerga com relação ao Mike na posição dele?
se você acha que ele realmente, depois de você ver ele, depois desse período de treinamento agora, nos dias que você teve com ele, que foram poucos, para jogar com o Grêmio, a evolução que ele teve estando nos profissionais nesse período, e, complementando uma pergunta muito grande, mas muita gente perguntou assim, será que o Mike, pela capacidade de marcação e toque e pulmão dele conseguir ir e voltar, ele não poderia fazer, de repente, um volante? É uma pergunta que me fizeram muito, eu estou te fazendo muita pergunta de torcedor aqui. O que você acha com relação a isso? Só para recapitular, para não se perder. Uma é a tua escolha com relação do Mike, com relação ao Felisberto, naquele encaixe do sub-20, a ascensão que o Mike teve, como você enxergou ele depois desse período de treinamentos profissionais, e se ele poderia fazer um volante, caso o São Paulo precisasse, já que o São Paulo está com uma carência agora com a baixa do Pablo Maia. Vamos lá, o Mike é um jogador extremamente maduro, é um jogador que domina todos os espaços no que diz respeito à função de lateral direito. Ele sabe jogar por dentro, numa estrutura, ele sabe jogar em distâncias curtas nesses espaços, ele sabe jogar em distâncias longas em espaço por fora. Então ele sabe jogar muito bem em largura, ele sabe jogar muito bem por dentro. Então ele domina muito bem esses espaços. Se tu recapitular algumas coisas nesse sentido, no que diz respeito ao jogo dele nos anos anteriores, ele jogava muito em largura, em última linha, quase que um ponta. E nesse ano ele utilizou muito da função interna, ou seja, por dentro do campo. Uma das assistências dele na Copa São Paulo, na final contra o Corinthians, foi um movimento que ele fez por dentro, dominando o espaço curto por dentro. Então essa foi uma escolha, por isso que foi essa escolha dele pelo Felisberto. Felisberto também dispensa comentário, tamanho talento que ele tem. Mas por dominar mais espaços, tanto por dentro e por fora, a gente utilizou o Mike pela maturidade de jogo que ele vinha construindo também. A segunda pergunta? O grau de evolução que você percebeu nele com relação a esse período de treinamento que ele já está tendo nos profissionais, porque ele ficou basicamente um mês, né, depois da ascensão da Copa São Paulo, ele ficou nos profissionais. E o que você consegue observar? Acho que não só dele, acho que você pode falar também do Ferreira, que pareceu estar até num nível acima do que já estava, e o próprio Alves, né? Acho que o grau de evolução que você viu nesses garotos depois desse período de treinamento com os profissionais, que eu acho que eles deram eles subiram alguns degraus, pelo menos da gente que assistiu o jogo lá de fora, né? Obviamente, né? Porque aquilo que o Zubedia falou lá atrás, né? Referente ao nível de enfrentamento que eles vêm enfrentando diariamente no treinamento, isso auxilia muito esses atletas no que diz respeito à formação dele, a maturidade de jogo, né? Então isso ajuda muito ao nível de enfrentamento, o confronto, o duelo, tudo isso gera um pouquinho mais de bagagem para esses atletas, né? E melhora e potencializa ainda mais o jogo deles. Então, sem dúvida, esses atletas eles voltaram muito bem, isso é mérito de todo o departamento profissional que vem construindo diariamente esse processo de transição. E, para além disso, dessa questão física e tática, enfim, técnica, a maturidade, assim, no que diz respeito ao jogo, sabe? Isso prevaleceu muito nesse primeiro jogo, já no treinamento pré-jogo também a gente já havia observado isso e confirmou na performance do jogo. E eu lembro que tu me perguntou referente ao Mike, da pergunta de um torcedor, referente à função, né, de jogar por dentro como volante, pelo aquilo que ele tem como característica. O Mike tem como formação dele inicial volante. Então ele foi meia volante por muito tempo nas categorias de base e acabou migrando já no São Paulo para a lateral direita. Então isso facilita quando ele vai dominar um espaço mais interno e facilita também quando ele vai dominar um espaço externo. Então por isso que eu vejo o Mike com um potencial muito grande, certamente no momento certo, quando a comissão precisar dele, ele vai estar preparado para corresponder, performar e ajudar o departamento profissional. Luiz Ubeldia trabalha no CT da Barra Funda enquanto São Paulo se planeja para o início do Brasileirão. O técnico argentino foi mantido pela diretoria para a sequência da temporada. O planejamento do clube não mudou, apesar da eliminação nas quartas de final do Paulistão. Ou seja, o entendimento é de que o mercado feito em janeiro é suficiente para a primeira metade do ano. A prioridade do tricolor, que recebeu R$40 milhões da Federação Paulista de Futebol pela participação no Paulistão, é a de renovar contratos com jogadores do elenco. Então é muito provável que o clube não se reforce na janela de transferências extra da CBF, que vai até 11 de abril. E aí, torcedor, você acha que o São Paulo faz certo em renovar com os jogadores do atual elenco em vez de investir em novas contratações? Comente aqui embaixo a sua opinião. E o nosso salve-salve de hoje vai para Fábio Araújo de Campo Grande, Luciano de Campinas e Roger de São Paulo. Se você quiser ganhar um salve-salve no próximo vídeo, deixe o seu nome nos comentários e a cidade de onde estar falando.